Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde, uma ótima semana para você, Leandro, para os ouvintes e também para quem está nos assistindo. Você está no ar-condicionado ou não? Nada, um ventiladorzinho mequetrefe que mal está resolvendo aqui o negócio, tá grave a situação. Tá difícil. E olha, essa semana tem feriado no meio, dia 15, e aí, para variar, né, o Congresso vai ficar a passos lentos, né? Ou paralisado. Passos bem lentos. Acho que o calor, o feriado, tudo isso vai fazer a coisa andar mais devagar, Leandro. Depois da votação da reforma tributária na semana passada no Senado, que foi uma coisa importante, ela voltou para a Câmara e tem de tramitar rápido, porque nem o governo e nem o Senado gostam da ideia de promulgar a parte que já foi aprovada nas duas casas e depois votar o resto, ou seja, fatiar a reforma tributária. Então, a ideia é que a Câmara acelere a discussão para tentar votar tudo até o fim de novembro e, enfim, torcer para que eles realmente aprovem como veio do Senado sem novas mudanças para evitar aquele efeito ping-pong. Mas a prioridade do governo, antes mesmo de concluir a tributária, é votar a MP 1185, que é aquela da subvenção do ICMS. Ela está na Câmara. É de difícil, difícil de desembaraçar, porque os parlamentares estão sendo pressionados fortemente pelas empresas que não querem perder algumas das subvenções que elas têm e, portanto, gastar mais, pagar mais impostos. E isso está uma guerra ali entre o Ministério da Fazenda tentando puxar a base para um lado e as empresas fazendo lobby para outro. Como sempre, o que é capaz de desempatar essa briga é a negociação do Centrão para algumas benesses. E o que eles estão querendo nesse momento? Mais emendas. Querem emendas impositivas, tornar impositivas algumas das emendas que hoje não são, como as emendas de bancada, por exemplo. Então, é por aí que deve se dar a negociação. É uma negociação que tende a acontecer essa semana truncada de feriado, embora a votação não vá acontecer nessa semana, mas os dias que não são feriados vão ser tomados por essas conversas entre o Haddad, as lideranças partidárias, o Lira, para tentar chegar a um consenso que leve à votação dessa MP. A MP está ali correndo contra o relógio, como sempre, poderia ser transformada num projeto de lei, mas se isso acontecer, perde-se receita estimada. O governo quer arrecadar 35 bilhões de reais só com o fim das subvenções atreladas ao ICMS. E se virar uma MP, isso aí cai 6 bilhões, vira 29 bilhões. Então o governo está numa assim, vocês querem emenda impositiva? Então votem a MP e votem logo. É dessa natureza o jogo, mas não deve ser nada para essa semana. Essa semana de votação mesmo importante, só é esperada e talvez ainda o PL das apostas esportivas no plenário do Senado. Ele está pronto para votar, mas como a semana é truncada, pode ser que não seja votado. É tudo que interessa muito ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Para aumentar a arrecadação, que é uma das bases aí do arcabouço fiscal. E falando nele, o que a gente pode falar sobre a meta fiscal? O governo ficou de mandar alteração para lei de diretrizes orçamentárias, né? E pode ser essa semana ou não? O feriado também vai atrapalhar? Atrapalha um pouco, mas tem um prazo, né, ali meio extraoficial, mas que está definido, que é a quinta-feira pós-feriado, nessa semana, portanto. O que o Haddad tinha pedido? Um tempo para fazer essas negociações, principalmente as negociações da MP da subvenção do ICMS. Ele quer sentir qual é o clima do Congresso para apoiar ou não as outras medidas dele, para ver se ele tem algum espaço para bancar a manutenção da meta fiscal em déficit zero. Isso já está mostrado aí, evidenciado que é muito difícil de cumprir e ele também tem tido dificuldade em conseguir convencer o próprio governo a manter a meta, mas ele acha que é ruim mexer agora. Então, ele pediu prazo até quinta para ver como se desenrolam essas negociações da MP 1185 para decidir
finalmente bater o martelo sobre a meta. Se o governo manda uma emenda, se o relator da LDO é que vai mudar a meta no seu relatório, enfim, qual vai ser a dinâmica para essa meta permanecer ou ser alterada. A gente viu na semana passada o Arthur Lira defendendo que a meta tem de ser mantida, ainda que ela não vá ser cumprida no ano que vem, ela não poderia ser mudada agora, porque isso é praticamente descredibilizar um arcabouço fiscal que acabou de ser aprovado. Mas o Haddad quer sentir direito qual é o clima no Congresso antes de bater o martelo sobre a mudança ou não da meta. Muito bem, Vera. Obrigado, viu? Mais uma vez. Até mais tarde no Ponto Final. Estarei ouvindo. E até uma próxima. Até mais tarde. Bebam muita água, vocês que estão em casa, porque a coisa não tá brincadeira. Até mais tarde. Protejam-se do calor. Valeu, Vera.